Agora sim, começando a nossa primeira sessão do núcleo dos vampiros. Ou, como acabou ficando no nosso roteiro, a Ordem de Sangue. Vou fazer aquela introduçãozinha rápida sobre os vampiros no mundo do nosso RPG. E depois a gente parte para o que realmente interessa. Nós estamos ali, tá? Próximos ao Natal. Hoje é sexta-feira, dia 29 de novembro de 1940. E os vampiros decidiram ali fazer uma retomada, se reunirem depois de muito pensar, muito discutir sobre essa reunião de classe que era tão separada, né, tão distinta uma das outras. Hoje é o grande dia. Voltando um pouco no tempo, os vampiros no nosso mundo, né, nesse nosso universo mágico, eles sempre foram renegados, sofreram muito preconceito pelos bruxos e temido pelos humanos. Então, de qualquer forma, sempre eram considerados seres inferiores, menosprezados. No próprio Reino Unido, né, que é onde se passa a maior parte aí da campanha, os vampiros eles são tratados como por diretrizes de tratamento de semi-humanos, não bruxos, junto com outras criaturas. Ou seja, até no próprio Ministério Bruxo, os vampiros ainda assim são menosprezados e tratados junto com outras criaturas mágicas e não como seres devastadores que de fato são. Isso ocorreu muito por culpa dos próprios vampiros, por mais que muitos temem em ignorar essa afirmação. Porque na maior parte dos séculos, os vampiros permaneceram aí sempre desunidos, sempre vivendo em um canto aqui e outro lá com poucas pessoas com quem se identificavam mais. Pessoas do seu próprio clã e raramente se envolviam com clãs diferentes do seu. Então, isso foi levando os vampiros cada vez mais ali para a decadência, vivendo sempre separados, pensando só no que eles iriam fazer no próximo dia, né? É verdade que os vampiros eles já não tinham mais um grande propósito, eles não tinham um, um motivo para fazer grandes coisas como outrora. E é por isso que hoje em dia eles são uma pequena fração do terror que eles despontavam na Terra na Idade Média. As coisas começaram a tomar outro rumo quando o próprio Zion apareceu. Pouca gente tem maiores informações sobre esse ser. Ninguém sabe exatamente o que ele é. Muitos vampiros ali chegam a comentar nos bastidores que ele pode ser um dos originais de algum clã, mas ninguém sabe exatamente qual. Outros dizem que é muito difícil porque ele consegue usar magia, então ele provavelmente só é um bruxo muito poderoso, enfim. E ele saiu reunindo os vampiros por toda a Europa. Ele disse que ele tinha planos e poderes para levar os vampiros novamente à glória, para tirar todos os vampiros dos becos escuros em que agora viviam e voltar aos castelos, a pôr medo tanto em trouxas, mas principalmente em bruxos e realmente mudar o rumo que as coisas estavam tomando. Os próprios clãs reais são menos, que são esses quatro aqui, né? Os Sherwood, Dracu, Sengir e Voltaire. Eram clãs que viviam nos subsolos, numa construção que, apesar de extraordinária, ainda assim era renegada por todos aqueles que viviam no solo, propriamente dito, que são as câmeras subterrâneas. E eles fingiam, eles brincavam de controlar a Romênia por meio de seus familiares bruxos que viviam livres, mas na realidade os familiares bruxos pouco ouviam o que eles tinham a dizer e raramente faziam o que esses vampiros queriam. As coisas passaram a mudar quando esses vampiros romanos foram os primeiros, né, a dar ouvido ao, ao Zion e a seguir o que eles disseram. Graças ao Zion, uma poderosa neblina tomou conta
de todo esse território da Romênia, né, principalmente envolvendo ali Transilvânia, Moldávia, né, no mapa tá Moldova por causa do idioma, mas é Transilvânia, Moldávia, Bessarábia e Bucovina. Ele conseguiu fazer uma névoa no céu tão densa, tão poderosa, que permite ali vocês, pelo menos a maior parte do dia, tirando ali aquele período das 11 da manhã até umas 3, 4 da tarde, vocês conseguem habitar o solo, vocês conseguem entrar, propriamente dita, no território romeno sem serem prejudicados pelo sol. Esse foi o primeiro grande trunfo ali do Zion, que fez as coisas na Romênia mudarem de forma. Graças a isso, os vampiros conseguiram subir e mudar as condições daquele local, se reuniram como um clã novamente, e muitos bruxos foram executados nessa tomada de poder, porque obviamente eles não aceitaram que as terras voltassem aos seus donos originais. E depois disso, o Zion fez acordos com esses clãs romenos, objetivando ali. Esqueci de compartilhar a tela. Objetivando ali reunir o máximo de vampiros desses clãs primeiro. E só agora, depois desse tempo todo, é que o Zion tomou a iniciativa e os vampiros de fora, né, começaram a escutar o que ele tinha a dizer. Afinal, o caso da Romênia é atípico e rapidamente foi ouvido ali por todos vocês. Ele saiu, depois de fazer toda essa reformulação da Romênia, saiu para outros países da Europa, contando a história, né? Muitos saíram contando ali o seu feito, convencendo novos vampiros a se reunirem. Vocês, talvez ali com exceção do Amarilo, são os clãs forasteiros. Então vocês fazem parte desses clãs que, num primeiro momento, não ouviram ali a ideia do Zion, ficaram com o pé atrás do que ele tinha a dizer. E agora, depois de saber do que aconteceu na Romênia, depois de toda essa revolta, né, essa revolução por parte dos vampiros, decidiram ir até lá ouvir o que esse bruxo tem a dizer. Ninguém sabe direito quais são os motivos que levaram vocês a isso fica a cargo de vocês, mas é fato que vocês precisam disso. Vocês já estavam renegados ali ao submundo dos bruxos, a becos escuros, a subsolos, e isso não faz jus ao que vocês estavam acostumados, né, a outros tempos. Vocês com certeza estavam na decadência, apesar de ficar a critério de vocês aceitarem isso ou não. Muitos vampiros renegam essa situação que viviam, mas claramente precisam do Zion para melhorar. O que ele fez na Romênia foi uma verdadeira mudança na história ali dos vampiros. E agora, né, em novembro, chegou o convite oficial. Quando os vampiros tomaram conta da Romênia, eles reassumiram as suas posses de terreno, inclusive o castelo de Bran, que é o principal castelo ali da Transilvânia, castelo belíssimo, e foi o castelo que originou o conto do Drácula, enfim, que é inspirado no próprio Dracu. E aí fica uma bela de uma curiosidade, porque a casa que domina ali a Transilvânia são os Sengir. E o vampiro que deu origem ao Drácula foi o próprio Vlad Dracu. Ele não é monarca da Transilvânia, mas sim da Bessarábia, um território vizinho. E então os bruxos se confundiram até nesse detalhe aí. Histórias para os bastidores. Enfim, outros detalhes que então todos vocês dos clãs forasteiros estão atualmente hospedados, né, a convite do próprio Zion nesse castelo, o castelo de Bran. Existem vilarejos ainda por toda a Romênia com trouxas que são mantidos ali, seja por boa ou má vontade, e eles servem livremente ali de alimento para vocês. O único pedido do Zion é que vocês não os matem, a menos quando seja extremamente necessário.
mas ele não limita ali a alimentação é, de vocês. Isso já gerou alguns problemas, né? Afinal, os próprios Hash já mataram alguns trouxas ali dos vilarejos vizinhos. E claro que eles disseram que não tinham outra escolha. Então, o pessoal um tanto quanto difícil, mas a verdade é que eles não estavam nem aí. Eles queriam mesmo era testar se havia alguma penalidade, por enquanto não houve. Muitos dos vampiros ali dos classiais romanos ficaram meio de canto de olho com essas atitudes dos Hash, mas no geral não houve penalidade alguma aos integrantes. Outro detalhe importante de comentar é que do seu clã, Plínio, apenas você tomou essa iniciativa de ir. O líder ali do seu clã, que é o Valahar, ele ficou esperando você um posicionamento seu, né, para ver se era seguro, se realmente valia a pena os vampiros do seu clã se dirigirem até lá. Por enquanto, do clã Pazuzu, apenas você compareceu nesse local, tá? E por fim, antes da gente finalmente dar início, é importante falar sobre as câmaras. As câmaras de Dong Voltaire. As câmaras são um projeto arquitetônico gótico, assim, maravilhoso, que percorrem ali praticamente por toda os territórios dos clãs romênios, né, que formaram agora a União da Romênia. Então, são dutos, né, são grandes câmaras subterrâneas que percorrem ali os territórios da Bessarábia, Transilvânia e uma boa parte ali, uma partezinha da Bucovina. É, Essas câmaras, elas são amplamente discutidas pelos clãs. Assim que vocês chegaram no local, vocês já conseguiram pressentir essa intriga política que, apesar de tantos séculos, ainda não foi resolvida. Apesar que agora todos eles meio que fizeram as pazes, né, em nome da União da Romênia, mas ainda assim existe esse orgulho, né, de falar quem de fato tem a posse ou não das câmaras de Dong Voltaire. E essa câmera, principalmente, é que vocês utilizam. Não só para fazer acordos, reuniões, enfim, o grande cerne, né, do mundo vampírico está no subterrâneo. Em cima, apesar de ser uma questão de status, né, vocês poderem percorrer o solo agora, enfim, a grande parte das coisas acontecem, de fato, nas câmaras subterrâneas. E, obviamente, o Castelo de Bran, ele tem várias passagens de acesso que dão ali a essa câmara subterrânea, perfeito? Dito isso tudo, nós vamos agora para a apresentação dos personagens, né, propriamente dito, e para suas alimentações. Primeiro, vamos começar ali com a Death Relish Artorias. Fala um pouco sobre sua personagem, uma caracterização da aparência dela de forma rápida. Se você quiser contar alguma coisa sobre a história dela, tipo, algum feito pelo qual ela é reconhecida do passado, algo do tipo, fica à vontade. E depois já pode emendar na sua alimentação do dia de hoje. Ok, bom, a Def é uma sombra. Ela foi criada num clã só de mulheres, basicamente. Ela foi transformada pela Lady Caterina. E ela é meio que a ovelha negra da família, porque a Lady Caterina não gosta de homens. E a Def decidiu se casar com um homem. Então, ela é meio que, tipo assim, a ovelha negra. Sobre a aparência dela, ela é, tipo, muito bonita. Ela realmente tem uma beleza que chega a ser sobrenatural. E, inclusive, é disso que ela usa para se alimentar. Pode continuar, manda ver. Então, nesse caso, como eu imagino que ela não tenha. Como ela tá chegando na Romênia agora, ela pode ter criado uma certa. Um certo fã-clube dela, que é o que se encaixa no tipo de predador dela.
Mas normalmente, devido à aparência e estilo dela, ela procura, tipo, bares de gente gótica e coisas do tipo. Normalmente no final da noite. Então é assim que ela se alimenta. Ela chega em um desses bares e encanta as pessoas ao redor e se alimenta delas. Perfeito. O do seu clã, todas foram ao convite de Zion ou apenas você? Eu imagino que talvez possa ter ido a Amélia também, se ela, tipo, se você achar justo, porque assim, a Lady Caterina ela não é bem vista pelos outros vampiros. Ela é tipo, todo mundo meio que odeia ela, porque é ela que publicou os livros sobre a sociedade vampírica para o mundo bruxo. E como eu já disse, ela não gosta de homens, então ela recebeu o convite de um homem. Então ela já, tipo, já. Nope. Sim. Não, perfeito. Então foi você e a Amélia. A sua. Ela foi transformada por você ou não? Pode ser. Eu não tinha escrito isso, mas pode ser. Perfeito. Então a sua cria completamente. Ah, vocês chegam lá no castelo de Bran. Rapidamente você tenta se informar sobre a localização e tudo mais. E você descobre que de fato existe, né? Tem vários vilarejos por volta desse território da Transilvânia. E o pessoal do clã Sengir foi muito gentil em te explicar que existem diversos barzinhos ali, apesar do clima na Romênia não ser aquele de comemoração, fato que as pessoas normalmente se reúnem. E talvez seja um ambiente diferente a proposta que eu vou te fazer do que a Def está propriamente acostumada, mas você vê, vai fazer muito sentido, eu acho. ah, Você vagando ali pela madrugada do território da Transilvânia, você consegue ver alguns trouxas, adolescentes ali na sua maioria, eles estão em um cemitério. Você consegue escutar, tem ali uns 6 ou 7. Tá você e a Amélia. Vocês conseguem escutar eles conversando. Eles falam sobre a situação, né, principalmente que eles se encontram, porque eles são prisioneiros ali na Romênia, apesar de poderem ir e vir, é, eles não conseguem sair do território e eles estão à mercê de tudo que está acontecendo ali. E um deles, um mais invocadinho assim, com um cabelo longo, ele sobe em um túmulo e ele está proferindo como ele gostaria de poder invocar a morte para livrar eles dessa situação toda. No primeiro momento, na verdade, ele tá tentando convencer o grupo de que a morte seria a única saída para eles daquela situação caótica em que eles se encontram. Rapidamente você vê uma oportunidade de poder se apreciar disso. Eu acho que combina muito bem com o seu próprio predador, porque é só você se passar por alguma outra coisa e acredito que daria certo. Bem, ela se aproxima ali então. Ela tá vestida, tipo, toda de preto, com uma maquiagem pesada, tipo assim da foto mesmo, como sempre. E ela, por trás deles, falam: Por que vocês me chamam? São 6, né? São por volta ali de 6 adolescentes, como eu disse. A própria a própria Amélia, ela tá meio alguns passos atrás de você e meio confusa com a sua com a sua abordagem, né? Ela talvez não estava esperando. Ela fica para trás assim de alguns túmulos, todos eles se espantam e quando esse cabeludo que eu comentei percebe que ele faz essa pequena associação de que talvez você seja a morte, ele te olha incrédulo e imediatamente faz uma reverência. Os outros adolescentes ali confusos acabam acompanhando ele e também se ajoelham para você. Ela dá aquela olhada assim de cima pra eles, sabe, bem arrogante. E ela diz: Eu perguntei por que vocês me chamam.
Adolescente cabeludo é o que se manifesta. Ele sem. Ele te olha encantado, assim, deslumbrado. Não diretamente nos seus olhos, ele ainda não consegue. Mas pra você, hesitante, fala. Senhora, senhora Morte, isso. Eu não imaginei que. Eu a chamei tantas e tantas vezes. Olha esse lugar, olha a situação em que nós vivemos. Eu acho que só uma divindade como a senhora poderia nos tirar daqui. Nos leve. Nos leve embora se for preciso. Mas eu não quero viver mais desse jeito. Essa situação de pobreza extrema e um país em que monstros se aproveitam de nós como bem entendem. Isso não é vida, senhora Morte. Eu prefiro o carinho dos seus braços. Ela se aproxima dele, tipo, bem próxima, ela quase encosta o rosto no dele e ela fala: E o que você está disposto a pagar? Se aproximando dele, você consegue ver que o pescoço dele já tem uma pequena cicatriz, como se ele já tivesse sido usado, né, para alimentação alguma vez. E agora sim ele finalmente olha nos seus olhos, ele lacrimeja. Tudo. Minha vida, se for preciso. Ela dá aquela encarada nele e fala: Ofereça o seu sangue, então. Ele engole seco, mas você vê que ele já tá completamente hipnotizado por tudo que tá acontecendo. Os outros adolescentes que o acompanhavam, assim, se entreolham meio confusos, mas ele não. Ele não hesita. Ele pega e tira um pequeno canivete do bolso e ele corta o pulso direito. Ele dá um grito de dor, assim, um gemido de dor, mas ele segura e o sangue começa a escorrer pelo antebraço dele. Você sente aquele cheiro de ferro e aquilo te dá água na boca. Ela dá aquela respirada funda, assim, sabe? Aproveitando o cheiro. E ela passa a mão sobre onde tá sangrando e em seguida, tipo, passa a mão na boca dela lambendo, sabe, o sangue. E ela olha pros demais e fala: Vocês não? Eles começam a se olhar confuso. A Amélia, ela desponta atrás deles, né? Caso seja preciso alguma intervenção. Eles fazem outra reverência pra você. O que você quiser, morte. Um outro fala e ele pega o canivete do cabeludo. Se corta. Todos eles começam a se cortar. Um pulso de uma das mãos, pelo menos. E eles estendem o braço, assim, na sua direção, todos escorrendo, alguns um pouco mais, né, pela profundidade do corte, outros uns poucos menos. Mas todos oferecem o braço a você e abaixam a cabeça. E, né, aproveitando esse momento, ela se alimenta e ela chama a outra menina pra também. Ela não precisa de 7 caras. Sim. A Amélia, depois que todos eles começam a sangrar, não vai demorar tantos minutos assim para eles desmaiarem. Só que ao mesmo tempo, Def, isso pode te causar algum problema. Como eu disse agora há pouco, o pedido diziam para que os trouxas não sejam mortos, apenas alimentado o quanto você quiser. E agora você tem 6 adolescentes sangrando na sua frente. Ok. Você pode deixar ou não, né? Porque tanto faz. Ela termina de se alimentar e imagino que eles ficam meio caídos, né, depois disso. Todos acabam desmaiando depois de alguns minutos.
com os braços ali escorrendo. E a própria Amélia tá, como ela é recém-transformada, ela não tem muito controle ainda. Ela tá bebendo o sangue de um deles que ficou pra trás com muita vontade. Ela não parece querer parar, não. A boca dela já tá toda suja. E ela segura o punho do sujeito com força e tá mandando ver. Ok, agora uma pergunta mecanicamente falando. No vampiro original, a lambida do vampiro é que fecha as feridas justamente pra eles não ficarem sangrando até a morte. Isso vai funcionar aqui ou não? Pode funcionar, vamos ver, tanto faz. Só. Ok. é, Vamos colocar que seria meio que proposital. Você como já é bem mais experiente que a Amélia, por exemplo, sabe fazer isso do jeito certo. Ela já nem tanto. Ok. Então ela se aproxima da Amélia primeiro. Ela pega a Amélia assim pelas costas, que nem você pega cachorro assim, pelo aquele pelo assim. E ela puxa a Amélia e fala: Chega. Quando você puxa ela arranca um pedação da pele do adolescente junto com ela e meio que por instinto, né? O puro instinto animal, ela me deixa, me deixa. E põe os dentes, depois ela se lembra com quem que ela tá falando. E aí ela meio que hesita. Eu falei: Chega, Amélia, a gente não pode matar eles. Ela lambe os beiços, assim, cheios de sangue. Só um, só um, Def. Ele não vai ligar, eu tenho certeza. Tem tantos trouxas aqui. Vamos respeitar as ordens desse cara até que a gente saiba o que ele quer. Mas se ele for um idiota, depois você pode matar quem você quiser. Ela dá de ombros assim. Não é nada. Ela faz um esforço, mas o, o olho dela não consegue sair do ferimento ali do sujeito. Vou me lembrar disso. Perfeito, você se alimenta de um deles, esqueceu desse ponto. Ah, quanto, né? O quanto. Você vai ter o autocontrole dessa primeira vez, porque você não estava passando fome nem nada do tipo. Mas a gente vai considerar assim. Se vocês estiverem abaixo de 2 linhas, né, de pontos de sangue ali, vocês vão rolar um dado para alimentação. E aí, dependendo do resultado, vocês podem acabar realmente matando a primeira pessoa de quem se alimentarem, né, em razão da fome. O instinto animal vai falar um pouco mais alto. No momento não é isso que está acontecendo. Vocês têm 3 barras de sangue, então vocês têm ali um mínimo de autocontrole sobre o tanto de sugar o ser humano. Então eu vou deixar vocês escolherem até que ponto exatamente você quer sugar, né, a partir da nossa tabela de pontos de sangue ali o sujeito. Então, como tem 7, eu vou tirar. Tem tipo, 3 pra mim, 3 pra ela e sobra um pra encher os pontos de sangue, entendeu? Tirar 6 de cada. São 6 adolescentes. Isso, então, dá pra 3 pra cada uma. Pra encher a barra. Com o que falta. Não, mas seria a alimentação de 6 pontos. Perfeito, entendi. Isso, de Ok? cada um deles. Vou até já deixar no jeito. Vocês conseguem, então, como é a alimentação de 6 pontos, é uma quantidade, né, ideal para deixar o sujeito ali sem muitas sequelas. É... Ih, eu coloquei na ficha errada. Pode preencher o Isso, seu. isso. Mas ela não preenche tudo, né? Ela preenche só a 4ª barra de ponto de sangue. Certo? Def? Não entendi, desculpa. Você tava com 3 barras de sangue completa. Isso, Agora você vai preencher a 4ª. tá. Isso. Os dois não. Perfeito. Lá no Castelo de Bran, mudando. Essa foi a nossa primeira alimentação. Lá no Castelo de Bran, da Transilvânia, em uma das alas ali do castelo, está o nosso querido Imalef. É assim? Falei certo?
Você. Pode me corrigir se eu falei errado. Não, não, certinho. Você tá na madrugada, lá no castelo de Bray, esperando a sua esposa voltar da pequena caçada noturna dela. É, vocês chegaram no castelo durante o início da noite, né, dessa noite, e você tá na janela, Imalef, olhando assim o, o céu e se perguntando, né, sobre essa névoa que eu comentei. A névoa que foi o primeiro grande feito ali do Zion. Uma névoa tão densa que é capaz de tampar a luz do céu. Isso significa que, mesmo à noite, a névoa é visível. Mesmo a alta madrugada, como é agora. Vocês chegaram, né? Não tiveram muito tempo ainda para socializar lá no castelo, enfim. Ela logo saiu para se alimentar. Mas você a espera também, morrendo de fome. É nessa hora, Def, que você volta ali da sua caçada. A Amélia vai para um canto, e você volta ali pro seu quarto e percebe o Imalef observando aquela neve. Ela se aproxima lentamente e diz: Boa noite, querido. O que você está pensando? Ele respira um pouco mais aliviado. Boa noite, meu amor. Ele fita o céu, mas logo ele volta a atenção dele para ela. Bom, estava pensando se tudo isso, aí ele olha ao redor assim, der certo, eu compro um castelo para você. Ela dá um sorriso e diz: Vamos ver o que esse tal Zion tem a dizer. Ele abre um sorriso de canto, dá um beijo no seu rosto e você já vê que ele tá um pouco agitado. É, talvez talvez as coisas melhorem para nós, Ter. Estou cansado das sombras já. Gostaria de dizer o mesmo, mas eu nunca me canso das sombras. E ela dá um abraço nele e fala: Você está com fome? Eles hesitam por um momento e ele repousa o rosto sobre o pescoço e as presas involuntárias ali se destacam e ele respira fundo mais uma vez. É, admito que aí ele dá mais uma fungada e esse seu cheiro atice mais as coisas. Ah, tudo bem, eu acabei de voltar de uma caçada bem proveitosa. Não posso dizer o mesmo da Amélia, já que ela não se comportou muito bem. Essas crias novas. E ele vai falando isso enquanto ele já vai passando a mão ali no corpo dela enquanto beija. Bom, são crianças, não? Um dia eles irão aprender a se controlar. Podemos dizer que sim. Eles vão ficar melhores nisso. E ela fala isso, tipo, tirando o cabelo da reta do pescoço e dobrando assim o rosto pro lado, a cabeça pro lado. Ele beija ali na região do ombro, vai descer, vai até a região do pescoço, ele pega ela no colo e bom, mas ao menos deixe-me te fazer feliz antes de saciar a minha fome. E aí ele pega ela pelo colo e leva ela até a cama, com beijos calorosos que começam do rosto. Ele começa ali a despir ela e
Depois de tirar por completo a roupa dela, ele segue beijando o corpo dela até as partes baixas, deixando que ela fique relaxada. E quando ele sobe novamente, beijando ali o abdômen, passa entre os seios, e no exato momento em que ele finca as suas presas no pescoço, é o exato momento também em que a penetração acontece. Perfeito. Como eu disse, você tem 3 barras ali de sangue. Você consegue controlar, né, ter um mínimo de controle do quanto você vai beber ali da sua parceira. Então, fica a sua escolha. Bom, a esposa, ele vai nos 4 pontos. Ele sempre vai com mais cautela do que o esperado. Perfeito. Vamos fazer assim, então. Para não ficar injusto na cena anterior, vamos supor que você tenha enchido 2 barras na sua alimentação. E aí ele tira 4 ali da sua última barra pra se alimentar. Pode fazer 6 pra ficar certinho aí. Tipo, vamos supor que eu me alimentei de 2 caras com 6 pontos cada um e ele tirou 6 minha, porque 4 pontos, ele se alimentando de mim é como se fosse uma alimentação interrompida. O ideal é no mínimo 6. 6 é perfeito. Tudo bem. E fica daquele jeito, então. Pode preencher 6 ali barras de sangue. Vocês têm sua alimentação. Esquecemos um detalhe. Imalef, fala um pouco sobre o seu personagem. Seja a aparência dele, ou se quiser contar algo interessante sobre ele também, fica à vontade. O Malef, ele é alto, ele tem ali entre 1,88 e 1,93. Usam umas túnicas um pouco mais largas para esconder o físico, que realmente é um físico forte. Cabelos compridos, olhos castanhos, uma voz firme e constante. Ele é um colecionador. A princípio, ele trabalha com taxidermia. Ele monta ali a sua coleção de animais, mas devido à situação precária que eles se encontram hoje, isso está por água abaixo. Mas a sua maior curiosidade, talvez o seu maior detalhe, é que ele é extremamente ciumento quando se trata de sua esposa. Olhares ou aproximações indevidas pode gerar uma raiva não prevista. Perfeito, muito bem. Estão aí os nossos casais. E sobre o seu clã, né, o clã Artorias, todos foram com você? Quem foi? Só você foi? Fica à vontade para decidir. Bom, foram todos, principalmente o Matias, que estava muito empolgado. Segundo ele, os anéis que ele procura se encontra na Romênia. E a dona Santini Artorias, ela quer manter o filho por perto, já que o ciúme dela, possessivo, não permite que o filho fique muito tempo longe, apesar dele dar pouco ibope para a própria mãe. Perfeito. Dito isso, vamos para o próximo. Então, Plínio Pazuzu. Como eu disse, né, o seu clã foi um pouco diferente ali. Eles esperaram estão esperando o seu aval para ir lá para Romênia ou não, mas de qualquer forma você foi. Você está lá no castelo de Bran e é o mesmo contexto que eu havia mencionado. Você está para se alimentar antes de se juntar à reunião ali com os demais. Ao redor do castelo existem diversos vilarejos ali de trouxas. Dá uma descrição do meu personagem primeiro, né? Isso, perfeito. Se quiser contar algo sobre ele também, fica à vontade. O Plínio, ele é uma curiosidade, antes de falar um pouco sobre a história dele. Ele é claramente um cara que tem um mental bem abalado.
ele costuma... Quem conhece ele, seja vampiro, seja trouxa, seja bruxo ou não, quando conversa com ele, percebe que o Plínio sempre parece que tá olhando através das pessoas e através das coisas. Tem momentos que o Plínio tá conversando com alguém e parece que tá olhando mesmo através do horizonte. É uma característica que ele tem. E o Plínio, ele foi transformado mais ou menos ali na Era Vitoriana, no começo da Era Vitoriana, e o tipo de alimentação dele é o mesmo. O tipo de caça dele sempre foi o mesmo, desde que ele se transformou. Ele sempre teve alguns, vamos dizer assim, algumas organizações, sempre esteve metido com alguns prostíbulos, cabarés de todas as cidades que ele rondava. E ele sempre se alimentou dos prostitutos e prostitutas que frequentavam esses lugares, ou dos clientes que vinham encontrar essas pessoas. O Plínio sempre teve um dom a mais de reconhecer a qualidade do sangue da pessoa antes mesmo de se alimentar. Por isso ele sempre foi muito bom em escolher as suas vítimas. E agora que nessa vinda para a Romênia, o que passa na cabeça do Plínio é somente ter mais liberdade para ele ver se ele vai conseguir ter mais liberdade para andar pela Europa, fazendo todo as suas caças para poder se alimentar perfeitamente. Enfim, o Plínio agora ele tá... Antes de ir pro castelo, ele decidiu dar uma passada em algum dos vilarejos. Ele provavelmente não vai encontrar nenhum tipo de prostíbulo ou cabaré ou boate, enfim, o que seja. Mas ele pretende encontrar alguma coisa. Perfeito. Você caminha ali, como eu disse, é madrugada. E é um território de guerra, então... em guerra, né? Então, realmente, a vida noturna da cidade, ela é um pouco limitada. Até porque todos estão com medo do que acontece durante as noites nesse local. Você vai caminhando por ali e você consegue perceber, né, pelas janelas do vilarejo, um pouco mais facilitado, digamos, entre aspas, porque a janela tá quebrada. Ela tá com o vidro trincado. Você percebe que se realizar uma força mínima ali, você consegue terminar esse vidro, esse pequeno bloco de vidro, e aí ter acesso então para puxar a alavanca libera, né, ali a janela e abrir ela por completo. Isso facilitaria a sua vida no quesito furtividade, pelo menos. Não que isso seja muito importante para os vampiros nesse local, mas é o jeito que você gosta de fazer as coisas. Mas você não sabe ainda exatamente quem tem ali dentro daquele quarto ou quantas pessoas. De alguma forma eu não conseguiria sentir com o meu olfato farejar alguma pessoa que poderia estar dentro da casa, cheiro de humano. Enfim, você sabe que ela é habitada por humano. O que eu quis dizer é que você não sabe quem exatamente tá ali, sabe? Não, Qual perfeito. o tipo de humano que é. Tá. Se é homem, mulher, essas coisas. Então, o Plínio tá com o seu sobretudo, com o capuz na cara, e por debaixo do sobretudo ele tá pegando um fininho. E ele vai fazer exatamente isso. Ele vê a janela quebrada, atravessa um dos seus braços por esse buraco e vai tentar abrir a janela pra, de alguma forma, conseguir entrar dentro da casa. Perfeito. Você vai querer usar alguma habilidade ou tranquilo? Vai no seco. Por enquanto não, Tá? Então pode rolar pra mim um pequeno teste de astúcia pra se esgueirar pra dentro sem que ninguém te perceba. Você consegue tranquilamente. Você entra como a própria noite. Você abre a janela ali com muita delicadeza e pisa dentro do quarto. E aí, Plínio, você se dá conta. Você está no quarto de uma garotinha. Tem uma menina
Aparenta ter ali uns 8, 9 anos dormindo na cama à sua frente. E não tem mais ninguém. O Plínio, ele se aproxima, eu vou conferir para ver se tem mais alguém nessa casa. Você dá uma olhada assim pra fora do quarto da garota. A casa ela parece um tanto quanto bagunçada e desabitada. Você consegue ver um porta-retratos em cima da... Logo fora do quarto da garota tem a sala. Lá você consegue ver um porta-retrato. Parecia ser uma família completa. Os pais da garota, ela e um irmãozinho um pouco mais velho. Aparenta ter ali uns 10, 11 anos. E nessa casa só tem mais um quarto com a porta fechada. Dá uma espiada e vê que é o próprio irmão dessa garotinha. Os pais não parecem estar ali. Perfeito. Nessa outra porta que tá o irmão, tem alguma espécie de chave ou cadeado para trancar? Separar os quartos? No quarto dele não, mas você consegue encontrar um olho de chaves ali em cima da mesa. Perfeito. Eu vou pegar esse monte de chaves e eu vou tentar trancar o quarto onde tá o irmão. Mas Vou trancar ele lá dentro e vou ficar com a garota. tá, roda mais um astúcia pra mim. Pra ver se a chave não acorda o moleque. Ok, você consegue como se as chaves fossem penas ali, trocar, escolher exatamente e trancar o garoto pro lado de dentro sem que ele sequer perceba. Eu me aproximo do lado da cama da garota com passos bem silenciosos. E ela tá dormindo de barriga pra cima, né, eu imagino. Sim, sim. Devagar, o Plínio coloca as duas mãos no fino pescoço da garota e começa a apertar com força para matá-la asfixiada antes mesmo que ela tivesse algum fôlego para poder gritar. Eita, ela, depois de você começa a esganar ela acorda com os olhos arregalados, assim, ela tenta se debater um pouco, mas você é muito mais forte. Ela fica te olhando com os olhos arregalados em completo terror e pânico e tenta desesperadamente puxar o ar enquanto ela te olha nos olhos. Ela não consegue, é uma característica também. Apesar do Plínio sempre estar olhando através das coisas, agora ele olha bem na retina dela enquanto tá terminando de assassinar a sua vítima. Eu vou colocar um pouco do meu peso em cima das pernas dela para ela não se debater tanto enquanto eu termino de enforcar ela. Perfeito. Aos poucos ela vai perdendo ali a vida. Você consegue sentir a pulsação, né, no pescoço dela correndo pelas veias enquanto sua mão apertam, até que o coração dela finalmente para. Ela morre ali, te olhando nos olhos ainda. Perfeito. O Plínio. Eu tô pensando no caso. Perfeito. Agora é o meu momento. Mise en place. Olhando pro teto, o Plínio tira o seu sobretudo, joga calmamente ele no chão, tira sua mochila, calmamente posiciona ela no chão e começa a tirar algumas coisas de dentro. Primeiro ele tira um cutelo. Em segundo ele parece tirar uma faca bem fina e bem afiada e começa a posicionar essas coisas em cima do sobretudo que estava no chão. Apimentado. Hoje não quero chamar atenção. Um pouquinho de sal e um molho de churrasco. Talvez vai ser o perfeito para o momento. O Plínio pega o cutelo, se aproxima da garota, desabafa ela completamente e em cima da própria cama ele faz um corte com um cutelo que é muito afiado, é um cutelo bem desgastado por ter sido afiado várias vezes e ele faz um corte
vários cortes, na verdade, né? Pra conseguir decepar a cabeça dessa menina. E é o corte mais fácil. Depois ele vai pegando o cutelo e mede mais ou menos uns 3 dedos abaixo da cintura e começa abaixo da cintura não, perdão, abaixo do umbigo, e começa a fazer uma espécie de um quadrado para abrir ali a barriga dela, tirar a pele mais superficial com a faca fina. Eu falei cutelo, mas ele usou a faca fina. E ele vai começar ele a fazer isso. Então. Perfeito. Você vai tranquilamente ali se alimentando da sua presa. E enquanto o sangue dela ainda tá quente. Eu não preciso nem dizer que ao cortar a cabeça dela fora, a cama ficou completamente ensopada. Mas você faz a sua degustação tranquilamente. Como você matou ali a vítima, eu vou considerar no caso, os 10 pontos. Né? Você vai comer ela, vai deixar ali? Como você vai fazer? O Plínio vai comer todos os órgãos. Ele arranca um rim, faz alguns cortes, bota um pouco de sal. Ele faz alguns cortes finos e vai comendo como se fosse umas espécies de bife. E ele sempre degustando, olhando fixo para a parede ou para o teto. Ele só volta a olhar para o corpo da garota quando ele vai pegar mais um pedaço de um rim, de um fígado, o coração e todo aquele caldo de sangue e plasma. Ele vai jogando por cima como se fosse um molho. E ele come todos os órgãos da caixa torácica da garota, deixando somente o baço, que ele não gosta muito. Perfeito. Então é isso. Pode colocar completar 10 pontos ali nos seus pontos de sangue. E vamos para o próximo. Um detalhe que eu esqueci de comentar com vocês. Eu queria que depois do nome de vocês, né, ao invés de como a gente não tem casa aqui, né, igual Hogwarts, que a gente vai colocar barra o nome da casa, eu queria que vocês colocassem tipo uma espécie de alcunha baseada na história do personagem de vocês, como o Plínio colocou ali, gourmet, tá? Alguma coisa relacionada do tipo. E vamos lá, Amarilo Lestat, conte-nos, o seu caminho ali é um pouco diferente dos outros. Porque você já faz parte de um dos clãs reais romanos. Você viu, né, tudo aquilo ali acontecendo, você viu quando o Zion chegou, quando você conseguiu sair do subsolo e poder ter, né, digamos assim, uma vida digna, uma pós-vida digna, se alimentando a hora que bem entendesse, podendo caminhar pelo menos a maior parte do dia ali sobre a luz do sol. Enfim, mudou completamente a sua realidade. Você viu tudo aquilo, você presenciou tudo aquilo. Se você está de acordo com a ideia do Zion ou não, aí é critério seu. Mas você não está no Castelo de Bran como os outros, né? Você não é um convidado do Sengir. Na verdade, você está lá na Bucovina, no território do seu clã. A sua ligação com o François, né, e com a Lady Lana fica a seu critério também. A grande questão é que todos vocês residem ali na Bucovina, em um dos antigos castelos medievais que existiam na região, e agora vocês estão restaurando esse castelo graças à ajuda dos trouxas. Fala um pouco ali sobre o seu personagem e depois já vamos para a alimentação. Perfeito. Bom, o Amarelo Lestat, ele é bem velho. Ele nasceu no ano de 1760. Inclusive, recentemente ele fez aniversário. Eu não fiz a conta aqui, mas a gente tá em 2020, né? Não, a gente tá em 1940. 1940, verdade. Confundi, calma. Mas não, fica tranquilo. Enfim, ele acaba de completar seus 180 anos.
Ele vem da família Voltaire, que é uma família bem proeminente e antiga em toda a região. Eu vou mandar uma fotozinha dele aqui no grupo, só para ilustrar melhor. Muito bem. Bom, atualmente ele se diz escritor, e também, não só escritor, mas ele é também, de certa forma, empresário, influente, tem relações políticas, mas ele, político em si, ele não é uma figura política. Bem, antes disso ele já foi ator, ele já foi músico também, ele já foi cantor de músicas clássicas ou coisas relacionadas do gênero. Bem, a família Voltaire hoje está tentando restaurar seu antigo castelo, porém eles têm usando toda a engenharia do... Só responde para mim, por favor, quem foi o Lestat que fez os túneis? Lestat não, né? O Voltaire. O Voltaire, no foi caso. O Dongo. Ele já Uhum. faleceu. Ele, infelizmente, aconteceu um Isso. acidente. Uhum. Ele foi o que projetou, né? Ele foi o arquiteto da... Isso, exato. Exato. Enfim, usando a engenharia que ele utilizou para a criação das câmaras, a família Voltaire ali, a família Lestat, eles têm câmaras também subterrâneas, das quais eles ficam a maior parte do tempo. Bem, ele é um vampiro alto, loiro. Os olhos são amarelados até avermelhados. Ele tem um físico relativamente atlético, grandes cabelos loiros. Ele não usa barbas. Ele sempre se veste muito bem, sempre tá bem social e tal, até às vezes um pouco mais extravagante. E que as roupas que ele usa acabam remetendo um pouco ao passado mesmo. Então ele não é aquele tipo social empresário, mas é um tipo social mais antigo mesmo, mais... Ele ainda mantém essa questão meio nobre, meio família real, etc. Embora a família dele não seja real, especificamente, principalmente no mundo dos trouxas. Mas enfim. Então, dentro disso tudo, ele é um influenciador, é um bom vivan. Ele frequentemente faz eventos nas suas mansões. Ele convida pessoas influentes da sociedade e possivelmente agora essa cena de alimentação é uma dessas festas. E possivelmente também representando o aniversário dele, visto que o aniversário dele foi em 7 de novembro. Nós estamos em 29 de novembro, correto? Isso. Perfeito. Então, durante o mês de novembro ele fez algumas festas e dizem que é relacionado ao aniversário dele, enfim. Mas não necessariamente é algo dito às pessoas. Alguns sabem, alguns acham, alguns não sabem. Só que é fato que ele dá várias festas durante o ano. Perfeito. Nessa parte do território da sua família, né, dos Voltaire, apesar do François ser o que de fato lidera, ultimamente o François ele tá mais concentrado nessa união da Romênia do que no próprio território de vocês.
né, que é a Bucovina. Então ele deixou praticamente esse cargo administrativo nas suas mãos. E aí você decide como que você quer pôr a sua relação da sua família com o seu povo, né? Os trouxas que vivem ali. E, pelo que deu a entender, então há uma relação boa. E muitos desses trouxas, né, aqueles, entre aspas, né, considerados nobres ali, acabaram comparecendo à sua festa de aniversário. Poucos talvez saibam a sua verdadeira natureza, mas muitos têm uma grande consideração pela sua família, apesar do território, né, da situação em que os trouxas são submetidos ser horrível, ainda assim é claro que existem aqueles trouxas que não se importam muito, desde que eles estejam bem, o resto que se dane. E esses acabam sendo ali os melhores amigos dos vampiros. Muitos desses te cercam agora, estão na sua festa de aniversário, te parabenizando, enfim. Tem vários trouxas ali no seu meio. Você vai caminhando entre eles pensando qual deles, de qual deles você vai se alimentar hoje, enquanto eles te dão parabéns, afetuosos votos de parabéns. Bom, ele então cumprimentando pessoas, sendo cumprimentado por pessoas a todo momento tentando bajular ele ali para sempre conseguir sua amizade, os seus favores, etc. Ah, isso, Predador é a rainha da cena. Ele tá de olho ali em algumas pessoas, especificamente duas. Uma delas é uma mulher bastante bela. Tem ali por volta dos seus 30 anos, é uma mulher com um corpo muito bonito, um semblante muito bonito. Ela tá vestindo um vestido que provoca um pouco assim os homens da festa. E ela é uma pessoa que recentemente tem mais status. É uma pessoa que tá ascendendo a fama ou coisa assim. Então é uma pessoa que acaba chamando a atenção do Amarelo. Além dela, também, uma outra pessoa chama a atenção dele, que seria um homem. Um homem atlético, enfim, possivelmente mais ou menos na situação dela também. Alguém que não chame muita atenção, que não seja muito famosa, digamos assim, mas alguém com alguma relevância ali, porque senão, primeiro que não estaria na festa, segundo que nem chamaria a atenção dele. Então ele planeja pegar essas duas pessoas para Perfeito. usá-las. Se me permite a sugestão, queria. A gente pode pôr que ela é uma cantora ali da região que tem ganhado fama e sendo chamada em diversos eventos para cantar. E ele pode ser um jornalista que, ao contrário dos demais, né, é o do jornal local da Bucovina, mas que, ao contrário dos demais que são rechaçados pela União Romena, ele tenta falar bem da família Voltaire e do governo que a família Voltaire faz. Uhum, perfeito. A Lady Lana, então, ela se aproxima ali de você com um bolo de aniversário. E quem começa a cantar parabéns é essa própria cantora. Ela começa naquele estilo da Marilyn Monroe, né? E o jornalista, por sua vez, ele chama o fotógrafo para tirar ali algumas fotos. A Lana vai na sua direção, todos cantam parabéns, aplaudem. E a Lady Lana, ela vai te dar um abraço de parabenização e ela cochicha ali no seu ouvido. Então, qual dos dois quer que eu te apresente hoje? Lana, me traga a cantora. Eu sabia. Ela cantou um ótimo parabéns, não foi? Ela te dá uma piscadinha. Talvez ela tenha cantado pra mim de uma forma diferente.
Tem que amolecer esse seu coração um pouco, Lestat. A vida. A nossa vida é eterna, mas não é por isso que você vai deixar de curti-la, certo? Você tem toda a razão, minha cara. Ela se afasta e alguns minutos depois você vê ela e a cantora dando risadinhas. E a cantora começa a aproximar de você com um pedaço de bolo na mão. E pra quem vai o primeiro pedaço, senhor Lestat? Ela fala um pouco tímida na sua direção. Ah, como temos o nome dela, não, né? Você quer fazer ou Não, eu não, faço? fica à vontade. Tá. Ah, ah, tá. Enfim, vou. Não. Sem tempo, irmão. Lívia. Tá. Ah, Senhorita Lívia, já que tomou a iniciativa, por que não? Primeiro pedaço ser seu. Ah, obrigada, muita gentileza sua. Você não quer dividir? E ela tira uma garfada e ela vai na sua direção, assim como se ela quisesse te dar na boca. Ele vai e. Ele faz com. Ele faz com que ele. Como se ele fosse, de fato, morder ali o pedaço de bolo no garfo, mas ele se desvia e ele chega bem próximo ao rosto dela, ele roça o rosto com essa barba muito bem feita, né? Ele roça o rosto nas bochechas dela e cheira brevemente o pescoço dela, como se fosse um flerte mesmo. Mas não diz nada, só espera a reação dela. Perfeito, ela deixa tranquilamente. E aí chega o repórter com um fotógrafo. Senhor Lestat, permite me tirar uma foto pra primeira página do jornal de amanhã? Mas é claro, senhor Hughes. Ele vem assim próximo, né? Naquela época não era costume as pessoas se abraçarem nem nada, então ele só para do seu lado, cruza os braços, a cantora ela mastiga o bolo dela rápido assim, deixa ele do lado também e se posiciona ao seu lado pra tirar a foto. E o fotógrafo do jornal, ele bate aquela foto que faz aquela explosão de fagulhas, assim, aquelas fotos bem antigas, e todos eles aplaudem novamente. Você sai na foto normal, né? Sim, sim. Tá, tranquilo. E depois o pessoal vai seguindo ali a festa, né? Todos entram em comemoração, mas a cantora ela permanece ao seu lado. Logo em seguida, o Amarelo ele faz um discurso rápido ali, dizendo para as pessoas aproveitarem a festa, enfim. E ele se ausenta do recinto ali. Aliás, ele não se ausenta ainda, ele ainda passa um pouco no salão, bebe com algumas pessoas, troca algumas levianidades com as pessoas ali, com as pessoas mais importantes e tal, enfim. Ele deixa com que a Lívia o acompanhe, então eu imagino que ela vá junto com ele, assim. Mas aí, em alguns momentos também, ele sai de perto dela, tal, pra não ficar tão óbvio algum relacionamento deles. E por fim, depois disso, ele chama ela pra ir para os aposentos dele. Eita, ela é um pouco sem jeito, assim, ela fica bem corada. E. Você. Senhor Lestat, isso é inapropriado. Cara, nada é inapropriado para nós, nada deve restringir nossos desejos. Ela olha pra trás, pra festa, assim, pro seu convite. Ela respira fundo, apesar de tudo, o encanto
permanece e ela vai com você. Ô, mestre, você disse que não vai dar pra usar agora, mas só pelo roleplay no geral. As minhas disciplinas, uma delas é manipulação em massa, que é de dominação, e a Uhum. outra é a voz. Só deixa eu lembrar o nome, que só não coloquei o nome dessa porra. Vou caçar rápido aqui. Ah, sei. Você pode usar, sim. Enfim, tá, tudo bem. É só pra que ela Sim, pra ela fique seguir. receptiva e etc. Só. Tranquilo. Bem, então é o que eu faço. Eu vou puxar ela ali pro meu quarto ou algum outro quarto, enfim. Ok. Você que sabe, pro seu ou pro outro. E então? Dentro do quarto, ele usando ali a influência dele, ele simula ali um certo afeto. E por fim, ele eu tava procurando aqui, mas eu não achei o nome da porra. Enfim, tudo bem, deixa pra lá. Bom, então ele no quarto ali, só os dois, ele a beija, a abraça, ele despe ela a algumas peças. ah, e por fim, ele morde o pescoço dela. Perfeito. Você vai, como eu disse, a terceira barra ali de pontos de sangue, ela te permite ter um certo autocontrole. Uhum. Então, até onde você vai com a nossa cantora Lívia? Ele vai sugar 8 pontos de sangue dela. Porém, como já é uma certa rotina, os criados dele, eles têm uma certa medicina preparada para acomodar ela por 1 ou 2 dias para ela se recuperar e tal. Mas então são 8 pontos. É um estado de quase morte, enfim, que a pessoa quase entra em coma ou coisa assim. Mas também é meio que comum as pessoas que se envolvem com o amarelo elas passarem a noite nos aposentos dele. Normalmente elas não vão embora quando a festa acaba. Exatamente por isso. Então é como se fosse, de fato, eles passarem um fim de semana juntos ou coisa assim, entendeu? Mas aí a Perfeito. pessoa. Eu não lembro. Eu tinha visto alguma coisa que a pessoa não se lembra do que acontece. Eu só não lembro aonde. Tinha alguma coisa relacionada a isso. Eu acho que é na manipulação. Bom, eu sinceramente não lembro onde está isso, mas eu tinha visto algo relacionado a isso. Mas aí fica a seu critério. Sobre lembrar, ou enfim. Certo. Bom, tudo bem. Ela então, ela quase entra, fica naquele estado de coma. Pode acrescentar ali os 8 pontos nos seus pontos de sangue. E apesar disso, você, depois que se alimenta dela e deixa ela ali meio que agonizando na cama, chama os criados e se lembra que a noite ainda não acabou. Afinal, hoje todos vocês têm uma reunião importante.